Oi pessoal, como eu prometi, estou gravando esse vídeo agora no domingo. Vamos ver se eu mantenho essa regularidade. Para não fazer vídeos muito longos, vou fazer ele um pouco mais quebrado as coisas. Então nesse vídeo a gente vai fazer a montagem da tela do cadastro de usuários. Tá? Essa tela é essa que a gente já tinha planejado antes, lá nos outros vídeos, né? Lá no começo da série de vídeos. E que vai ter os dados do cadastro de usuários, então código, nome, senha, se ele é administrador, excluído, bloqueado ou não, um botão para salvar ou excluir, se for o caso de confirmar a exclusão, né? E o cancelar para sair sem fazer nenhuma operação e um browserzinho que vai ter a lista de rotinas do sistema e se a pessoa tem acesso ou não de consulta, inclusão, alteração, exclusão e o R seria para impressão de relatório. Tá? Então, essa é a ideia. O que a gente vai estar fazendo hoje é desenhar essa tela. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai fazendo a rotina, primeiro de consulta, depois ou a de inclusão, ou de alteração, enfim. Vamos fazendo essa primeira, com certeza, de consulta. Depois vai ter a de atualização, de alteração, de exclusão e de inclusão dos dados nesse relatório mesmo, nesse cadastro, tá? Então essa é a nosso planejamento, tá bom? Então vamos fechar aqui e abrir uh, o nosso IDE, o HMG, para poder fazer a criação dessa tabela. Então aqui eu já abri o HMG. Vamos abrir um projeto, o nosso projeto de controle de acesso. E a gente vai estar criando um novo formulário. Tá? Então a gente tem aqui esses formulários já que são o principal, configuração do banco de dados, lista usuários, tela login. E agora a gente vai estar criando o tela usuário, que é para a tela de usuários, né? Que vai ser aquela telinha que vai ser usada em todas as rotinas, né? Então a gente vai criar um novo formulário, tela usuário, tá? Lembrando daquela padronização que a gente tinha falado, para esses arquivos de tela de formulário, vou estar mantendo assim, tá? Então vai ter aqui a tela de usuário, tem a tela de login, o lista de usuários aqui está fora, mas deveria ser lista underline usuários, mas tudo bem, para a gente manter aqui uma padronização. Temos aqui a nossa tela, vamos colocar já um título nela, que é o cadastro de usuários. Não estou pensando no momento aqui de questão de tamanho, né? A gente vai aumentando ela de acordo com o que precisar. Então a gente vai precisar, pelo que a gente tinha colocado, de 3 labels, né? Uma que é o código. Vamos lá. Não precisa alterar nome, só alterar o valor, porque não há necessidade a gente não vai mexer, alterar essa label, então não precisa. Código. Só acertando já o tamanho aqui. Eu vou também mudar a posição para ficar um pouco mais ajeitado. Lembrando que essas coisas todas vocês podem colocar de acordo com o que vocês quiserem, o que acharem melhor esteticamente.
A outra label é a nome. Existem algumas recomendações atuais com relação a quando você vai montar uma tela, tal, aquela questão de experiência de usuário e tal. Então, no caso aqui, eu vou manter esse tipo de tela do jeito que a gente já está acostumado. Mas se vocês quiserem fazer algo diferente, podem fazer. Lembrando que os fontes que vão estar disponíveis no GitHub vão estar com desse jeito aqui. Então nós temos as 3 labels. Vamos colocar então agora um campo de edição que está aqui a text box. Vou botar já as 3 aqui. Vamos lá. Lembrando aquela coisa que a gente tinha feito, eu não vou ficar mudando das telas anteriores, como eu falei, mas aqui eu já vou colocar conforme seguindo aquele padrão. Então TB para text box, isso aqui é o código usuário. Eu poderia só deixar código, mas eu prefiro deixar assim já, porque assim, se em algum fonte do sistema se aparecer outra coisa, não vai ficar dando conflito com relação a esse. A gente sabe que esse código é um código pequeno, automático, então não há necessidade de ficar. Já mantém o campo aqui. Esse daqui, deixa eu ver qual é o tamanho. Altura 24. Então vamos acertar a altura desse aqui, que ele mudou também sem querer. Tá. Aqui acertando aqui a posição desse. Nome text box, nome usuário. Vocês podem ver usando aquela padronização de camel. Aumentar um pouquinho esse aqui, porque como é o nome, pode ser um pouco maior. Também altura 24. E finalmente a senha. Altura 24. E o nome dele vai ser Textbox senha usuário. Não há necessidade de mais coisa além disso. Nesse daqui da senha, a gente pode colocar aquela propriedade dizendo que ele é password. Então aqui, ó, você tem aqui o campo, as propriedades password, você pode colocar como true. Com isso, ele vai ficar, na hora que você digitar, vai ficar como um asterisco, tá? Então, ou pontinho. Então você não vai conseguir ver o que está digitando. E também quando consultar, também não vai aparecer a senha do usuário que está cadastrada. Feito isso, nós temos três campinhos checkbox. Que 1, 2, 3. Então aqui a gente tem 3 campinhos checkbox. O primeiro na palavra, no texto, vai ser administrador.
o campo dele, o nome vai ser checkbox. Na verdade, você pode confundir isso aí com combo box também, mas tudo bem. A gente pode botar checkbox aqui. Vocês podem usar outra nomenclatura se quiserem. Administrador. Aqui. Vou colocar assim. O 2. O texto vai ser excluído. E o nome CB excluído. Lembrando que nome de variável, essas coisas assim, não vai acentuação. E o terceiro é o bloqueado, cujo nome vai ser CB bloqueado. Tá, ok. Temos os três campos aqui. Do lado aqui a gente vai botar um grid. Esse grid ainda vai sofrer uma modificação mais para frente, porque aqui a gente não tem as campos, todas as informações para poder ficar acrescentando. A gente pode até colocar nesse grid. Vamos ver. Headers. Header aqui a gente tem código, rotina. Esse código é o código da rotina, tá? Consulta, inclusão, alteração, exclusão, tá? E relatório. Então nós temos aqui os cabeçalhos, itens. No caso aqui o item, eu vou colocar um primeiro elemento, né? Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7. São 7 elementos. Claro que esses itens aqui, depois, na hora que a gente carregar a primeira vez, vai limpar tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa logo que vai colocar. O nome dela. Só colocar G, grid. Acessos rotinas. E tamanho aqui, a gente precisa colocar, então vamos colocar 5 em cada um, depois a gente mexe. Certo? Temos aqui todos eles com 5. Na hora que a gente começar a ter dados aqui, a gente altera esses tamanhos para o que vai ficar melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que aqui é só isso que a gente tem que colocar. A ideia, vamos ver se a gente consegue fazer, seria de clicar aqui nos próprios itens para poder marcar se eles têm se tem acesso ou não. Tá? E falta, portanto, agora 2 botões. Eu acho que 2 vão ser suficientes, então a gente começa com 2. Se a gente vê que precisa de mais, a gente altera. Primeiro botão é o salvar
E o segundo botão é o cancelar. Deixar eles desse tamanho mesmo, depois a gente altera se for o caso. O importante é a gente já ter todos os elementos na tela. Ele já está, essa tela quase que definido já as coisas, né? E mesmo que a gente mude alguma coisa, não é uma coisa que é pouca coisa a ser alterada, né? Vai ser talvez um nome de algum botão, alguma coisa assim, né? Nada além disso. E agora a gente reduz aqui o tamanho da janela, a gente tem a nossa janela no tamanho que seria necessário, tá? Só uma coisa, ver se esse acesso aqui, se tem alguma coisa relativa à barra de rolagem lateral. Se não tiver, não, parece que não tem nada de relativo à barra de rolagem. Pelo menos não por enquanto. A gente verifica na hora que estiver preenchendo as informações, a gente verifica, a gente pode até inserir algumas rotinas a mais só para poder fingir que existe, para a gente ver o efeito disso aqui nessa tela. E só isso, né? Então, está aqui a nossa tela. Esse era o objetivo de hoje. Vamos salvar o formulário. Salvar formulário. Então, nós temos já a nossa tela de usuário criada. No próximo vídeo, a gente vai estar fazendo os primeiros tratamentos. Vai estar trazendo os dados para essa tela quando a gente seleciona um usuário na tela anterior, que é aquele grid que vai ter a lista de usuários. Tá? Que aí na hora que você seleciona o usuário e aperta um dos botões, ele vai trazer essa tela com a função específica de alteração, inclusão, o que for necessário. Tá? Então, é isso. Então, pelo vídeo de hoje é só. Obrigado por assistir, deixe seus comentários, dúvidas e sugestões. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Obrigado e até a próxima.